Antony, Casemiro, Alexandro. A temporada de caça aos jogadores com grande nome tá aberta, né? Muita gente falando aí uma série de nomes, numa série de situações. E a gente vai acabar com o Marcos Antônio, né? Marcos Antônio, o grande Marcos Antônio, que de repente saiu do nada e apareceu aí no São Paulo como uma contratação de impacto. Esses são os tempos do futebol que a gente vive, né? Um jogador que ninguém sabia quem era até esse momento, de repente vira aí estrela de primeiro mundo do futebol. O famoso, o tal chapéu no Flamengo. Meu Deus do céu, hein? Mas, Rony, vocês queimam o jogador antes dele chegar. A gente tem que passar confiança pro jogador. Ô Bochechia, a questão não é queimar o jogador antes dele chegar. A questão é, ao analisar aquilo que o jogador fez até agora, coisa que não foi feito com o Rames Rodrigues, por exemplo, e causou esse buraco sem fim no São Paulo, né? Esse buraco financeiro do São Paulo, é você criar uma perspectiva daquilo que ele pode produzir para você. Essa é a questão, né? Então, assim, se o cara tivesse um grande trabalho na Lazio, por exemplo, será que ele já não teria ido para o futebol inglês? Ele não teria ido para o futebol alemão? Alguma coisa nesse sentido? Por que a Lazio emprestaria o jogador? O que está fazendo o cara na Lazio? Então são várias perguntas que são feitas que levam a gente para um direcionamento que eu penso lógico, apesar do mundo do futebol ser ilógico, né? Então assim, qual é a possibilidade do Marcos Antônio dar certo no São Paulo? Essa é a pergunta. Baseado inclusive em experiências André Anderson, Galopo, Calazans, Marcos Paulo, Marcos Aurélio. Nós vamos ficar até amanhã falando o nome de jogador aqui. Que nós soubemos, num primeiro momento, que a possibilidade de dar certo era pequena. Essa é a questão. Essa é a avaliação que você tem que fazer, pelo menos imagino eu, né? A gente falou quando o André Silva foi contratado. O que faz um jogador que ninguém sabia quem era, lá no Vitória de Guimarães, virar uma solução para o ataque do São Paulo? Pagando 27 milhões. Eu não estou falando de um jogador que veio numa condição aí de teste ou de experiência que o São Paulo não precisou pagar absolutamente nada. Ou pagou pouco. Então são várias situações, né? Que tem que ser colocada na mesa e de alguma maneira serem levadas em conta. Porque senão vira uma rasgação de dinheiro, né? Vira aí uma muvuca generalizada em cima de alguma coisa que a possibilidade de dar o resultado que o São Paulo precisa acaba sendo pequena. Essa é a grande questão. Outra coisa, o jogador não precisa de confiança. Quem precisa de confiança sou eu, para terminar o tempo que me resta ainda pela frente. Jogador de futebol, o cara tá lá ganhando milhões, vem pro São Paulo ganhando milhões, vem vestir a camisa dos maiores clubes do planeta. Eu preciso dar confiança para ele? Você tá de brincadeira. Ele que entre e jogue bola. Justifique uma contratação, para mim já inicialmente absurda. Mas enfim, é o que tem para. Mas Rony, nós não temos dinheiro. Rony, você tem que entender também, né? Que tá difícil achar jogador. A gente já sabe de todos os argumentos que vão ser usados, né? Então, para a prática do não ter dinheiro, abre um parêntese aqui, o caso Rames Rodrigues, essa aberração aí que está terminando num acordo de amigos, deve ser no mesmo nível de Dani Alves, o acordo de amigos que nós estamos fazendo, né? Então, junte-se a isso, essa farra do dinheiro alheio que pertence ao São Paulo Futebol Clube, a gente vai juntar isso o quê? A gente vai juntar isso o, o esfolamento da base do São Paulo, né? O sucateamento da base do São Paulo. Porque nessa hora éramos para ter jogadores da base suficientemente capacitados para estarem jogando no São Paulo. E aí vem aquele monte de pergunta: por que o William não joga?
né? Por que que o Ryan Francisco não joga? E um monte de jogador aí que a gente sabe que tem condição, de repente, de ser testado. Mas não, vem jogador caro, milhões aí sendo rasgados, e a dúvida e a interrogação acaba ficando no ar. Rony Altieri, São Paulo, raiz na área, antes de ser amargo, sendo realista, tá, gente? Eu não entro na vibe, eu não vou entrar na vibe. O São Paulo está monitorando o Antony. O Antony tem um salário gigantesco lá no United, contrato até 2027. Quem é que tem emprego garantido até 2027, hein? A não ser político e jogador de futebol. Eu não vou entrar nisso, é caça-like, é ganha-like, não vou entrar nisso daí, gente. Porque é um absurdo, é fora da realidade do São Paulo Futebol Clube. Mas eu sei que isso chama atenção, isso deixa as pessoas, mas tem que falar nisso para a coisa funcionar e para a coisa andar. Eu fico pensando mesmo no separar o feijão, sabe? Num momento tão complicado como esse. Sai jogador, chega jogador, jogador que tá, mas não tá, né? Porque tem contrato assinado com outro time, caso do Wellington e do Juan, pasmem o caso do Juan, né? Que ainda o Zubeldia põe ele para jogar. Se fosse um jogador que fizesse a diferença. O Wellington joga porque não tem outro. Problema do São Paulo. Responsabilidade da incompetência dos caras do São Paulo que deixaram chegar onde chegou, né? Agora o Juan entrar como uma alternativa, por que não põe o menino da base então? Porque o Juan já não tá mais, nunca esteve, né, por sinal. Aí você tem Campeonato Brasileiro, num momento dificílimo, 3 rodadas dificílimas para o São Paulo. Você tem Copa do Brasil, né, nesse meio tempo. Então, assim, você tem 1000 coisas na cabeça lá do Zubeldia nesse momento para montar o time para enfrentar o líder do campeonato, só isso. O Zubeldia é o chinês dos pratos, né? Aquele chinês do circo lá que tem um monte de prato rodando, tem que manter todos esses pratos rodando. É o que o Zubeldia é hoje no São Paulo, né? Então ele vai ter que fazer aí milagre. Mas Rony, o Juan precisa entrar no time para que o São Paulo possa negociar. Ô, Bochechinha, esse papo eu já escutei com o Igor Gomes, já escutei com outros jogadores que precisavam jogar, entre aspas, para aparecerem na vitrine e serem vendidos. São os tipos do jogador que quanto mais você mostra, menor a chance de vender você tem. É muito básico, né? Agora a grande questão é essa, irmãos. Como é que a gente faz com tanta coisa como essa nesse momento? Como é que a gente estrutura o São Paulo e prepara melhor o São Paulo para isso? Lembrando que tem a cereja do bolo, a mudança, a votação da mudança do estatuto no final de semana. Ninguém está dando importância nenhuma para isso, a não ser um ou outro conselheiro, a não ser um ou outro jornalista da mídia alternativa, porque da mídia oficial ninguém fala nada. E estão querendo passar mais uma rasteira no estatuto, né? 6 anos para o mandato. Que mais que a gente viu lá? Um monte de absurdo, né? Punição para o associado que desarmonizar o ambiente. Papo furado, né? Que papo furado, né? Então, assim, estão querendo passar mais uma rasteira lá dentro do Morumbi, enquanto do lado de fora a coisa vai andando e desandando, né? É interessante, o pessoal fala assim para mim, Rony, mas a gente olha para o campo, né? A gente quer saber do resultado. Senhores, internamente, a política do São Paulo, as questões ligadas à administração do São Paulo, ao estatuto do São Paulo, elas estão intimamente ligadas ao futebol. São esses caras que cuidam do futebol. Não pensa você que o futebol vai ter um resultado diferente do que acontece lá dentro, que foi determinado lá dentro pela urna, né? Então é nesse sentido que a gente se preocupa. Você tem uma consideração que vale uma entidade, uma instituição de 22 milhões de adeptos ter decisões feitas por um grupo de associados e um grupo de conselheiros? É justo isso? É certo isso no futebol? De novo, o chinês dos pratos com 1000 questões colocadas na mesa para a gente poder discutir, para a gente poder falar, para a gente poder saber a opinião de vocês e para a gente poder ficar preocupado. Isso
me preocupa muito, não para o São Paulo apenas de hoje, mas para o São Paulo de amanhã, muito mais. Legal, gente? Considerações de vocês aí, fiquem à vontade para, como sempre, né, para exercer as suas reflexões, aquilo que vocês entendem adequado, dentro desse processo que a gente faz aí de bate-papo. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, grande terça para todos.